Que bênção, né? Que maravilha! Queridos, Mateus capítulo 9, Jesus, exemplo que nos inspira a servir. Mateus capítulo 9, você que está em casa conosco, cultuando ao Senhor, pega a sua Bíblia, abra também para esse texto, Mateus capítulo 9, 35 até o verso 38. Mateus 9, de 35 a 38. Aqueles que estão com Bíblia, compartilhe com aqueles que estão sem Bíblia. Aqueles que têm mais facilidade no manejo, ajuda aqueles que estão iniciando. Eu estou vendo a Almíria lá atrás. Que bênção, Almíria, que bênção. Amém? Amém? Irmã Laide, achou? Amém, graças a Deus. Leiamos, meus irmãos. Verso 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Vamos orar? Pai, é tão maravilhoso ler, meditar, ouvir a Tua palavra. Como nós somos, ó Pai, abençoados, porque todos os domingos nós estamos aqui. E, ó Deus, como nós podemos receber o alimento do céu para a nossa alma, para o nosso coração. Ó Pai, quantas pessoas sedentas que ainda não descobriram, ainda não experimentaram e não têm esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Andam cansadas, desgarradas, famintas, buscando alimento e também matar a sua sede espiritual, em tantas coisas que não são, de forma alguma, ó Pai, alimentos que não irão, de forma alguma, fazer efeito no coração e na alma. Mas nós temos esse privilégio de todos os domingos sairmos daqui alimentados, fortalecidos e edificados pela Tua palavra. Quero lembrar da irmã Nilce, que tem compartilhado a Tua palavra ali em Buritirama, mais precisamente naquele bairro de Pedra Branca. Fortaleça a Tua serva, abençoe, proteja, guarde. Continue dando ânimo, em meio às dificuldades, às lutas, que ela continue ali firme e forte para a glória do Senhor. Não somente ela, mas todos aqueles que pregam e anunciam a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu creio, queridos irmãos, que a grande alegria nossa, dos crentes em Cristo Jesus, é pertencer a Cristo. Não existe um pertencimento mais majestoso, mais glorioso do que este, de ser, irmãos, de Cristo. Mas a alegria do crente também está em servir a Cristo. E não somente em servir a Cristo, mas também em parecer com Cristo. Nós temos podemos dizer, estes privilégios. Primeiramente, pertencer, seguir e parecer com o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esse é o segredo de uma vida cristã plena. O crente, ele se sente satisfeito, alegre,
quando ele caminha por esse caminho, quando ele tem essa convicção de pertencimento, de seguir e de parecer com Cristo, o crente ele tem um dom. Nós não somos de nós mesmos. O crente ele tem um Senhor sobre a sua vida. Ele tem um mestre a quem ele pode seguir, a quem ele pode ouvir os seus conselhos e os seus ensinos. E o crente tem também um exemplo que lhe inspira, um exemplo que fala ao seu coração e à sua alma. E esse exemplo é o seu Salvador, é o seu Senhor, é Jesus. Mateus disse, ou o próprio Cristo disse no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele disse: basta aos seus discípulos ser como seu mestre e o servo como seu Senhor. João, escrevendo a sua carta, a primeira carta, ele vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora o próprio João, não escrevendo a sua carta, mas escrevendo o seu Evangelho, João vai dizer que porque eu vos dei o exemplo, o próprio Cristo citando as palavras de Cristo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, quem vai falar é Pedro. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, ele vai dizer: porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, todos esses textos nos ensina desse privilégio que temos de parecer com Cristo, de seguir a Cristo, de seguir as pisadas, ou pisar nas pisadas de Jesus, e de andar como Ele andou. Todo esse texto nos convida, nos informa dessa graça, desse privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Eu creio, como eu já disse, que nisso se encontra a razão da vida cristã. Nisso se encontra o sentido da vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, sem estas verdades, ela não faz sentido. E não somente aqui se encontra a satisfação da vida cristã. A vida do crente, ela é substanciada em Jesus Cristo. É Jesus. É em Jesus que está a substância, o âmago da vida do crente. É Jesus. Quem pode dizer um amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele dá ênfase ao ministério de Jesus, ao ministério terreno do Senhor. E esse texto vai nos mostrar que o nosso Salvador, ele atuou por meio de palavras, ele atuou por meio de atos, e toda essa sua atuação visava as pessoas, visava aqueles que estavam cercando ele, as multidões e os discípulos. E a ênfase de Jesus era cuidar da alma e chegava a abençoar o corpo, a saúde dessas pessoas. Seu ministério foi dividido em 3 atividades fundamentais. E é por estas atividades que nós vamos caminhar hoje. Essas atividades que devem nos inspirar a vivê-la nos dias de hoje. Então, o tema da mensagem é Jesus, exemplo que nos inspira a servir. Mas o que significa a palavra inspirar? A palavra inspirar, aqui no sentido do tema da mensagem, é aquele processo que faz com que algo nasça no nosso coração ou no nosso pensamento e que nos faz
querer viver, querer experimentar aquilo que foi nos mostrado através de um exemplo. Então hoje, que esse processo de inspiração possa nascer no nosso coração hoje à noite. Amém? E que cada um de nós possamos sair daqui tendo o nosso coração despertado para seguir o exemplo do nosso Senhor. A primeira atividade de Jesus está no verso 35. As três estão aí no verso 35. Diz assim o verso 35: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. A primeira atividade fundamental do ministério de Jesus era o ensino, foi o ensino. O Senhor Jesus Cristo, ele ultrapassou as fronteiras, podemos dizer, da sala de aula. O Senhor Jesus ultrapassou as fronteiras dos alpendre do templo. A palavra de Deus diz que ele percorria as cidades, ele percorria os povoados, ele percorria as ruas, as vilas, as casas, os campos. Aos sábados, ele ia à sinagoga, lia a palavra de Deus, ensinava o povo. E onde havia povo, quem que estava lá? Jesus. Onde o povo estava Jesus lá ensinando, com autoridade e humildade, as Escrituras sagradas. Jesus não era como qualquer mestre. Jesus foi e é o mestre dos mestres. E é interessante que Jesus não ensinou banalidade. Ele não perdeu tempo com banalidade, mas ele ensina a verdade. Ele ensinou a verdade. Ele não ensinou como os escribas e fariseus, apenas uma religiosidade sem a prática daquilo que se ensinava. Mas Jesus ensina com autoridade, porque é próprio dele a palavra e também a sua vida condizia com seus ensinos. Então, essa foi a primeira atividade de Cristo, ou uma das atividades do ministério de Cristo: o ensino das Escrituras. Meus amados irmãos, tantas coisas têm sido ensinadas nos dias de hoje. Quando nós paramos para ouvir, muitas vezes, uma televisão, ou um youtuber, alguma coisa, quantas banalidades, quantas inverdades, tantos absurdos que têm sido ensinados e propagados nos dias de hoje, que chega a doer os nossos ouvidos. Quando você ouve aquilo, fala, dói ou não dói? Mas que privilégio nós temos de conhecer a verdade. Que privilégio nós temos de conhecer a verdade e também ter a oportunidade e a autoridade de transmitir esta verdade, de ensinar esta verdade. Quinta-feira passada agora, foi dia 1º de novembro, dias de quê, meus irmãos? 2 de novembro? Dia do quê? Finados. Quantas pessoas foram ao cemitério, né? E ali está enterrado tantos conhecimentos, tantas experiências. Talvez, com certeza, a vida de crentes, ensinos e conhecimentos que eles tiveram, e infelizmente não passaram para frente esses ensinos, não compartilharam esses ensinos nem as suas experiências, tantos projetos ali enterrados. E então, a vida de ensino do Senhor Jesus deve nos inspirar, meus irmãos.
Essa vida de ensino do nosso Mestre deve nos ensinar. Devemos voltar ao ensino da palavra dentro dos nossos lares. Nós, maridos, precisamos voltar a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, juntamente com as nossas esposas. Esses dias eu tive o privilégio de estar com os adolescentes ali na quadra, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Na quinta-feira nós tivemos 30 adolescentes. Na sexta-feira tivemos em torno de 20 a 25, né, Henrique? E como foi bom poder compartilhar a palavra de Deus com ele, como foi bom poder ensinar a palavra de Deus para aqueles adolescentes. E nós precisamos voltar a nos inspirar nessa vida de ensino da palavra que o nosso Senhor teve. E deixar Deus usar as nossas vidas dentro dos nossos lares, entre a nossa família, entre os nossos amigos, na roda de amigos, de ter conversas com conteúdo, porque banalidade eles já ouvem aí fora. Banalidade, coisas infrutíferas, a televisão e a internet já fornecem. Mas de nós que somos salvos em Cristo, que nós possamos nos inspirar a ensinar a verdade em toda e qualquer oportunidade que nós tivermos. Segunda atividade de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. Note que uma outra atividade de Jesus era a pregação. E é interessante que durante todo o tempo que Jesus pregou o evangelho, sempre houve, meus amados irmãos, críticos. Sempre houve pessoas que debatia contra, ia contra, opinava contra a pregação e o ensino do Senhor. Aqui mesmo no capítulo 9, veja o versículo 3 do capítulo 9. E eis que alguns dos escribas diziam, ele entre si, ele blasfema, ele está blasfemando. Olha o versículo 32 do mesmo capítulo. E havendo-se ele retirado, trouxeram-se um homem mudo e endemoninhado, e expulsou o demônio e falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas olha o que os fariseus vão dizer. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Mas o que chama a nossa atenção nesse ministério de Jesus, uma vez que ele percorria as cidades, aldeias, ensinando e pregando a verdade do evangelho, é que ele não perde o seu foco com o mal, ele não perde o seu foco com os críticos, ele não perde o seu foco com a opinião do povo. Pelo contrário, Senhor Jesus Cristo, ele demonstra zelo em trazer o bem para o coração do povo. Aqueles que estavam ali criticando, queriam desacreditá-lo. Eles queriam, de certa forma, desmotivá-lo. Mas o Senhor Jesus, queridos, ele não perdeu tempo com o mal. Ele focou em ensinar o bem. Eu creio que nós somos cercados pelo mal. Nós somos cercados pelos críticos. Nós somos cercados pela opinião do povo contrária a nós. Esse exemplo de perseverança, de obstinação, de zelo, de não se incomodar com o mal, mas continuar pregando bem, anunciando bem, anunciando o evangelho que salva, que redime, que transforma vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele não pregava as doutrinas dos rabinos, pregava o evangelho do reino. Ele pregava as boas novas de salvação. Ele era como um arauto de um rei.
que chegava e anunciava a verdade. E ele foi chamado, ele foi trazido, ele foi enviado para pregar. Olha que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 1, 38. Palavras do nosso Senhor. Marcos 1, 38. Ele vai dizer, e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Eu vim para anunciar, eu vim para pregar. O mal não vai me deter, eu vou continuar pregando, eu vou continuar anunciando. Meus queridos, quando nós vamos para 2 Timóteo capítulo 3, abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3 nos dá um vislumbre do que nós já estamos vivendo há muito tempo, e a tendência é piorar. Nós estamos vivendo em meio a homens maus, estamos vivendo em meio a onde o mal tem crescido assustadoramente. E esses homens, essas pessoas narradas por Paulo aqui, elas estão constantemente, nós estamos diante delas. Veja só, 2 Timóteo 3, até o versículo 1 ao 5 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, homens que olhem apenas para o seu coração, egocêntricos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Sabe, irmão, o que é afeto? Sem não ter afeto natural de pai para mãe, de filho para mãe, de mãe para filho. Que mais? Irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. São os homens dos dias de hoje. E são esses homens que são nossos críticos. São esses homens que querem de toda forma desacreditar a mensagem que você crê, no Cristo na qual você entregou a sua vida. Eles nos questionam, mas como exemplo do Senhor Jesus, não foque no mal. Amém? Não foque, querido. Continue anunciando, continue tendo zelo pela verdade. Continue anunciando o evangelho de salvação. Continue anunciando que Cristo é a solução para o coração. Continue sendo um arauto aonde você está plantado, pregando a mensagem do Rei, as boas novas de salvação. Então esse exemplo de pregação de Jesus deve nos inspirar para a glória do Senhor. O mundo precisa de graça, de verdade, de esperança, de perdão, de reconciliação. E somente pode trazer isso é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quer que nós venhamos continuar apenas. Continue lá no seu trabalho, sendo um arauto do Senhor, pregando e defendendo a verdade do reino. Não se importe com o mal. Por mais que eles venham tentar se desestimular a sua fé e a sua esperança, apenas continue para a glória do Senhor. Terceira característica de Cristo que deve nos inspirar do ministério de Cristo, volte a sua Bíblia para Marcos 9:35. Marcos 9:35.
Mateus 9,35. Mateus 9,35. Diz assim ainda, vamos ler todo o versículo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Interessante que o texto bíblico diz que Jesus não apenas curou algumas enfermidades, mas o texto diz que ele curou toda sorte de enfermidade. Todas as enfermidades, tanto a enfermidade do corpo, como a enfermidade da alma, por intermédio da sua mão gloriosa, da sua mão abençoadora. Por intermédio, Sidney, do nosso Salvador, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, irmã Angélica, aleijados andaram, leprosos foram purificados, endemoniados foram libertos, aflitos foram consolados. Jesus levou a mensagem não somente em palavras, mas ele leva em ações de amor cristão, curando, restaurando essas vidas. Quando nós olhamos para todos os evangelhos, mas olhando agora apenas para o capítulo 9, veja o que ele fez aqui com algumas vidas que chegaram até ele, com as suas vidas físicas e espirituais arrasadas. Veja o versículo 1 e o versículo 9 do capítulo, versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 9, diz assim: e entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Jesus purifica o coração daquele homem. No versículo mais à frente, no versículo 6, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele concede perdão àquele coração aflito, totalmente sem perdão, mas ele também concede a cura àquele homem. Vai comigo para o versículo 18 do mesmo capítulo. Verso 18 do mesmo capítulo diz: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu, e agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Meus irmãos, você já imaginou como estava o lar de Jairo? A sua filha tinha acabado de morrer. Versículo 25 do mesmo capítulo. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe nas mãos daquela menina, filha de Jairo, e a menina levantou-se. Agora veja o versículo 20 do mesmo capítulo. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas roupas. E ele vai curar esta mulher, versículo 21, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Nós temos aqui 3 casos claros. Nós temos um caso onde não havia paz, que era o paralítico. Ele não somente não podia andar, ele não tinha paz, porque ele não tinha o perdão do Senhor. Nós temos aqui um caso de uma restauração de um lar destroçado pela morte, porque a morte destrói um lar, traz sérias consequências a um lar. E nós temos aqui um exemplo de restauração de esperança. Mateus não cita, mas Marcos cita que esta mulher,
Ela já havia gasto todos os seus recursos atrás de médicos. E ela já tinha perdido a esperança. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, ao curá-la daquela hemorragia que ela tinha há 12 anos, devolve esperança para a vida daquela mulher. Amados irmãos, que esse ministério de cura de Jesus possa nos inspirar, porque nós fomos curados para levar a cura. Quantos lar devastados como o lar de Jairo nós conhecemos? Quantos lares como os lares de Jairo está precisando de cura, de restauração e de transformação? Quantas vidas, queridos, como esta mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue sem esperança? Quantas pessoas estão andando sem esperança, que estão precisando de cura da sua alma? Eu não vou citar o local, mas essa semana passada, um rapaz que eu via, jovem, um casal jovem, via ele chegando do trabalho de carro, som alto, entrava para casa, descia, tudo bem, me cumprimentava, convidei para vir à igreja. Cheguei aqui na sexta-feira conversando com o pedreiro falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O rapaz tentou cometer suicídio ali. Quem? Fulano. Eu falei: não é possível, eu vejo esse rapaz tão alegre, eu vejo esse rapaz tão cheio de vida. É porque nós olhamos com um olhar humano, mas as vidas estão andando sem esperança, meus irmãos. E nós temos Jesus Cristo, nós temos o poder que pode curar e trazer esperança a esses corações. Oh, amados irmãos, quantas pessoas como o paralítico aqui, hein? O paralítico ele pensava que o problema dele era as pernas. Não era somente as pernas. Jesus Cristo viu um problema que estava além da sua paralisia física. Jesus Cristo viu que aquele coração precisava de perdão. Quantas pessoas conhecemos que precisa de perdão, irmãos? E perdão de Cristo. Que esse exemplo de cura possa nos inspirar para a glória do Senhor. Que nós possamos levar cura aos lares devastados, às vidas sem esperanças e os corações que não têm paz. Mas há algo mais nesse texto, verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Note que o ministério do Senhor Jesus era banhado de compaixão. Ele curava, ele ensinava, ele pregava, porque o seu coração estava banhado de compaixão. Ele é a própria compaixão. Jesus, obviamente, ele se simpatizava com as dores físicas das pessoas. E ele se simpatiza com aquilo que nós sentimos, ele sabe das nossas necessidades. Mas a compaixão de Jesus, ela ultrapassa a uma mão, porque ele curou um homem de mão atrofiada, lembra? A compaixão de Jesus ultrapassa uma mão atrofiada, os olhos cegos, os ouvidos que não veem. A compaixão de Jesus ultrapassa o corpo de um leproso que está sendo consumido pela lepra. A compaixão de Jesus ultrapassa a fome, porque a Bíblia diz que ele estava com uma grande multidão e terminou de pregar, e ele viu que a multidão não tinha comida. E ele tem compaixão, ele multiplica, faz o milagre da multiplicação. A compaixão de Jesus, ele não olha somente para o aspecto físico.
Quando a Bíblia diz que Jesus tem compaixão da multidão, ele está dizendo que ele vê a profundidade e a abrangência do pecado daquela multidão. Quando a Bíblia diz que ele tem compaixão, ele está olhando não somente para o aspecto físico, mas para a cegueira espiritual e a perdição para a qual aquela multidão estava caminhando. E o olhar de Jesus para aquela multidão é diferente dos líderes espirituais de Israel. Os líderes espirituais talvez olhavam para aquela multidão como palha, que na verdade poderia ser jogada ao fogo para ser queimada. Mas Jesus Cristo olhava para ela e sentia grande compaixão por ela. Jesus Cristo via como pessoas que estavam indefesas, frágeis, inquietas, precisando de proteção, precisando de provisão. Jesus Cristo olha para elas como almas cansadas, como vidas, meus amados irmãos, de espíritos desfalecidos. E o Senhor começa a diagnosticar as angústias daqueles corações. Ele começa a diagnosticar as aflições, a exaustão do coração e daquelas vidas. Jesus Cristo é um exemplo de compaixão para nós, irmãos. E mais uma vez, esse exemplo do nosso Senhor deve nos inspirar. Amém? Que esse exemplo de compaixão de Cristo possa tocar o nosso coração. E que nós possamos começar a mudar as nossas orações, irmãos. Eu vejo que as nossas orações, elas são tão egocêntricas e egoístas. A maioria das nossas orações é para nós, para nós, para nós, para nós. E nós nos esquecemos das multidões. Ou muitas vezes as nossas orações é para nós, mas nunca para tratar de áreas que precisam ser tratadas dentro do nosso coração. E uma área que precisa ser tratada em nossos corações como crente é a área da misericórdia e da compaixão. Senhor, me abençoe por isso, por aquilo. Nós pedimos mais para o aspecto físico, mas nós precisamos começar a pedir para o aspecto espiritual e piedoso das nossas vidas. Senhor, muda o meu coração, Pai. Muda o meu coração, me dê um coração mais piedoso, mais misericordioso para a glória do Senhor. Senhor, ajuda-me a olhar como a multidão via, como Jesus via a multidão. A maioria das vezes nós estamos olhando como os líderes de Israel, essa multidão, esses idólatras, esses têm que queimar como palha. Mas Jesus Cristo olhava para elas com compaixão. Verso 37. A visão de Jesus, irmãos. Outra área que nós precisamos nos inspirar com o Mestre. Então disse aos seus discípulos: a ceifa ou a seara é realmente grande. Oh, irmãos, Jesus Cristo, ele informa talvez algo que os discípulos não estavam observando. Ele informa aos seus discípulos sobre a vastidão da seara. Ele está dizendo: o trigo, irmão Zizi, já está pronto para a colheita. É só passar a máquina e colher. Ele está dizendo que a multidão já estava pronta para ser ensinada. É interessante como Jesus agora ele muda a visão. Primeiramente ele está falando como um pastor, como um pecuarista, como alguém que cria ovelhas. Ele chama a multidão como pastor, uma multidão ovelhas sem pastor. E agora ele está trabalhando uma outra área, ele está falando da agricultura, ele está falando da colheita. Antes ele estava vendo a multidão como ovelhas sem pastor. Agora ele está dizendo que a multidão é uma linda seara. É uma linda plantação que precisa ser colhida. E essa visão de Jesus também deve nos inspirar. Essa visão da grandiosidade da obra do Senhor.
Porque o nosso campo, meus irmãos, é o mundo, como lemos hoje em Atos 1:8. O nosso campo é até os confins da terra. Então, quando Jesus olha essa visão de grandiosidade da colheita, nós, como Igreja de Jesus, também devemos nos inspirar nessa visão dele. Olhar para o fato de que a nossa missão, oh meus irmãos, como ela é grande, e como temos muito o que fazer. Olhar para a vastidão da obra do Senhor, como ela é grande. Falando um pouco da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, casais, ensino, pregação, evangelização, visitação, sonoplastia, transmissão. É vasta a obra do Senhor. É grande. Nós precisamos nos inspirar nessa visão de Jesus. A obra é grande, a ceifa é grande, o trabalho de Jesus é grandioso. A seara é realmente grande, ele disse. É grande demais. Mas eu quero terminar com uma constatação triste do Senhor Jesus. Verso 37, parte B. Ele disse: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os obreiros ou os trabalhadores. Jesus está dizendo, irmãos, que são poucos aqueles que se inspiram no Mestre. Ele está dizendo que são poucos aqueles que querem ser como o Mestre. Porque o Mestre é aquele que olha de uma forma vasta a sua obra. Ele está dizendo que são poucos os que têm compaixão como o Mestre. Ele está dizendo que há uma escassez, uma deficiência de trabalhadores na obra e no trabalho do Senhor. Ele diz: são poucos os trabalhadores. E quando ele diz que são poucos os trabalhadores, automaticamente ele está dizendo que são muitos os que estão parados. E esta última parte desse texto deve nos levar a refletir. A que grupo nós pertencemos? Nós pertencemos aos grupos dos poucos, ou nós pertencemos ao grupo dos muitos? Aonde eu estou inserido? A que grupo? Se Jesus Cristo viesse hoje e olhasse para essa igreja, para a nossa igreja, e Ele pudesse falar: grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. Ao dizer poucos, onde eu estaria? Eu estaria no grupo dos poucos, no grupo daqueles que têm demonstrado a compaixão de Cristo, que têm ensinado os ensinos de Cristo. Eu sou o pouco que tem pregado, que tem servido ao Senhor de alguma forma. Com quem eu estou sendo contado? Que grupo eu estou? Com aqueles com quem Deus pode contar, com os poucos com quem Ele pode contar? Ou com os muitos na qual Ele não pode contar? Ele termina com um mandamento. Veja o mandamento, verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Louvado seja Deus. Antes dele enviar os seus discípulos, o capítulo 10 vai ser o comissionamento dos seus discípulos. Antes dele enviar eles, ele então
fala aos seus discípulos para orarem. Ore, mas ore muito, para que o Senhor da seara levante mais trabalhadores para a seara. Ele reconhece que aquela obra para os discípulos era muito grande e ia precisar de mais trabalhadores, ia precisar de mais obreiros. E é interessante que ele diz: ore. Por que orar? Porque não somos nós que despertamos os corações, meus irmãos. Quem desperta os corações das pessoas e quem chama as pessoas para o trabalho é o Senhor. Quem manda obreiros para a seara, quem levanta a nossa vida, quem fala assim: pode contar comigo, não vem do homem. É a ação do Senhor no nosso coração. Os poucos, eles não são poucos porque eles se dispuseram apenas emocionalmente ou carnalmente. Os poucos foram aqueles que deixaram o Espírito Santo de Deus os convencerem. Deixaram o Espírito Santo de Deus trabalharem, incomodarem a sua vida, e eles se levantaram. Os muitos, Jesus está dizendo, de certa forma, que são aqueles que, de certo ponto, não têm dado espaço ao agir do Espírito Santo em sua vida. Então ele pede para orar. E quando ele pede para orar, ele está levando os discípulos a entenderem que eles vão precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que levanta obreiros para a seara, meus amados irmãos. Essa é uma das razões. E a segunda razão é porque quando nós oramos, nós também começamos a ver como Jesus via. Porque quando nós oramos, nós começamos a sentir como Jesus sentia. Porque quando nós oramos, nós começamos a fazer aquilo que Jesus fazia. Porque, meus irmãos, o grande beneficiado da oração, ou das nossas orações, não são os outros. Quando nós oramos, o primeiro a ser beneficiado com a oração somos nós mesmos. Porque quando Jesus pede para os seus discípulos orarem, e conforme eles iam orando, mais eles iam se dispondo. É como você está com um problema com uma pessoa. Me escute bem isso, meu irmão. Eu já experimentei isso na minha vida. Quando nós estamos com um problema com alguma pessoa, o ensinamento é começar a orar por essa pessoa. Se você começar a orar por ela 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, daqui uns dias, Deus não vai mudar aquele coração. Pode até mudar, mas o primeiro coração a ser mudado vai ser o seu. Você vai chegar diante daquela pessoa e vai pedir perdão. Ou aquela pessoa, os seus atos, as suas atitudes, não vai mais influenciar ou mexer no seu coração, porque você já está orando pela vida dela. Jesus Cristo pede para esses discípulos orarem, porque uma das razões é porque ao passo que eles oram, eles vão se colocando à disposição da obra do Senhor. Isso é um desafio para nós. Começa a orar para você ver por seara, por mais obreiros, como você vai ver o Senhor Deus levantando a sua própria vida para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero concluir dizendo que o exemplo de Jesus Cristo nos inspire para a glória do Senhor. Que nossa alegria seja pertencer a Cristo, seguir a Cristo e parecer com Cristo. Que a nossa alegria seja que o Senhor seja o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso exemplo. E que nós possamos fazer parte dos poucos e orar para que mais obreiros possam se levantar para trabalhar para o Senhor. E você que já faz parte do pouco, não se desanime, não desanime. Não desanime, continue firme, servindo, adorando, dedicando a sua vida ao Senhor e para a glória do Senhor. Ore para que Deus haja na sua vida, para que você se disponha
para que você possa ainda ser influenciado, inspirado pelo exemplo, pela vida, ministérios e atos do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nosso coração para a glória do Senhor. Fique em pé comigo, quero orar com você. Pai eterno, louvado seja o teu nome, pela vida do nosso Senhor Jesus, teu Filho amado, que viveu um ministério, ó Deus, tão intenso, de ensino, de pregação, de curas, um coração tomado pela graça, pela misericórdia, pela compaixão. Ó Deus bondoso, que este exemplo fantástico, extraordinário e único possa influenciar os crentes dos dias de hoje. Que nós possamos, ó Deus, olhar para a vida do nosso Salvador e desejar viver parte daquilo que Ele viveu. Nos dê força para ensinar a Tua palavra num mundo regado de mentiras, de enganos, que nós possamos ensinar as Tuas verdades a cada oportunidade. Senhor Deus, que a vida de pregação do Senhor Jesus possa nos inspirar e em toda a oportunidade que tivermos, nós possamos ser um arauto do Senhor ali, anunciar as verdades, o Evangelho que salva e transforma. Senhor Deus, o Senhor conhece vidas que precisam de curas, precisam de paz, de libertação. Ó Pai, usa as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, para ser instrumentos de cura por meio de Jesus a estas vidas. Que em nós eles possam achar a palavra da reconciliação, que eles possam encontrar a esperança que eles tanto buscam e tanto almejam. Ó Deus bondoso, fortaleça as nossas mãos, firme os nossos passos, para olhar e fixar os nossos olhos no exemplo do Teu Filho Jesus. Banha o nosso coração de compaixão, Senhor. Tire de nós, Pai, todo o olhar introspectivo, muitas vezes orgulhoso. Tire de nós, Senhor Deus, o olhar que muitas vezes pensamos só em nós. Ajuda-nos a olhar os nossos vizinhos, nossos amigos, até mesmo familiares nossos, que estão à beira do desespero, que precisam, ó Deus, encontrar a compaixão e a misericórdia por meio de nós, dada por Cristo Jesus. Ó Deus bondoso, muda os nossos corações. Estamos vivendo, Pai, Tu sabes, tempo de materialismo. Ó Deus, nos ajuda a investirmos naquilo que é espiritual, naquilo que não irá ficar aqui, aquilo que nós não vemos. Ó Pai bondoso, pedimos que o Senhor nos ajude a fazer parte dos poucos que estão integrados, envolvidos, que estão trabalhando na seara do Senhor. Ó Deus bondoso, rogamos para que o Senhor levante mais obreiros para a Tua seara. Levante homens, mulheres na vida da Tua igreja, disposto a Te servir, a gastar as suas vidas, seus talentos, seus dons, suas habilidades, para o engrandecimento do Teu reino, para que almas sejam salvas e vidas transformadas pelo poder de Jesus. Ó Pai, o Senhor, o Teu Filho está à porta, o Teu Filho está voltando, que Ele nos encontre fazendo parte dos poucos, que Ele nos encontre de tal forma, dedicados, envolvidos
no trabalho e na obra do Senhor. Oramos, ó Pai, já pelo ano de 2024. A tua obra continua, o teu trabalho continua, e sempre a tua obra vai precisar de mais obreiros e trabalhadores. Levante no meio da tua igreja homens e mulheres dispostos a abraçar a obra, o trabalho do Senhor para o próximo ano. Que possa, Senhor Deus, assim ser instrumento de honra, instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Assim oramos, com fé no teu agir, no nome de Jesus. Amém. Vamos recitar nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus irmãos. Após o pós-lúdio estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos.